Olá, bem-vindo de volta ao canal. Gente, hoje eu vou relacionar algumas coisas que aconteceram espirituais comigo. Eu contei como funciona a psicografia e como acontece e algumas experiências que eu tive com esses contatos. Vou tentar explicar como aconteceu comigo. Então, o que ficou faltando eu contar naquele vídeo da psicografia foi muito engraçado, que eu anotei para não esquecer e acabou ficando. Eu vou deixar anotado aqui para vocês. Uma das coisas que acontece comigo, às vezes a psicografia, a pessoa era analfabeta e aí eu encontro dificuldade para escrever, porque era uma dificuldade do espírito. E aí eu relato isso quando eu vou ler a carta pro parente, que eu encontrei certa dificuldade na escrita e às vezes dificuldade mesmo de não conseguir passar a mensagem, até que ela venha e desbloqueie, realmente é difícil. Então eu sinto essa dificuldade do espírito e quando eu vou ler para o familiar, eu explico essa condição, aí a pessoa conta depois para mim: olha, meu pai era analfabeto, minha mãe era analfabeta. Então, são provas que vêm para a gente para dizer: olha, você está duvidando do quê? É como se fosse uma viagem no tempo. Às vezes não é um contato mediúnico, não é isso. Às vezes, como acontece, eu não sei explicar, mas é como se fosse uma viagem no tempo. Tempo passado, que é chamado de retrocognição, o tempo futuro, que é pré-cognição, e o tempo presente, que é a simulcognição, que é quando está acontecendo simultaneamente o fato e aí é trazido para a gente. Então, eu vou contar alguns casos que aconteceram comigo, logicamente omitindo a pessoa em questão que aconteceu, mas de qualquer forma eu chamo isso de visões remotas, de viagens no tempo, retrocognição, simulcognição e pré-cognição. Então, uma vez eu estava praticando a técnica do Saulo Calderon e veio na minha tela mental um senhor. Eu nunca tinha visto. Eu não vejo o espírito. Eu falo que eu não vejo. Mas é engraçado. Como que eu vi o senhor se ele não apareceu, né? Não. É como se eu visse numa tela mental. Não é físico. Não é, tem gente que vê espírito aqui como se estivesse vendo outra pessoa. Não, eu vejo numa tela mental. Eu vi um senhor, eu estava entre o sono físico e a saída do corpo. Eu vi esse senhor, ele se aproximou, ele não falou nada, mas me impressionou porque eu sentia que ele queria falar alguma coisa. E mais tarde eu teria um casamento, na verdade bodas de prata, eu acho. E aí eu fui até esse evento, essas bodas. Quando eu cheguei lá, a noiva, né, me trouxe um álbum de fotos para ver algumas fotos, não sei o que. A hora que eu olhei o senhor que eu tinha visto de tarde, no meu entre o sono e a projeção, esse senhor estava lá naquele álbum de foto. Aí eu, sabendo que a família é espírita, eu virei para ela e falei assim: que engraçado, eu vi esse senhor hoje na minha projeção. Ele apareceu, ele tinha um bigode branco, cabelo branco, e eu não sabia quem era. Ela pôs a mão assim e falou: é o meu pai. Você viu meu pai? Ela falou: sabe o que acontece? O meu pai, ele não veio no meu casamento, a primeira vez, o primeiro casamento. Eu falei: então ele quis que você soubesse, através de mim talvez, que ele estaria presente aqui. Então ela ficou muito emocionada e eu fui a transmissora desse recado.
E quanta gente não recebe, às vezes, algumas informações e ficam com medo de falar, com receio. Na dúvida, gente, eu passo o recado. Se vão me achar doida ou não, eu passo o recado. Vou eu ficar ruim lá depois? Não, eu passo o recado. E aí a pessoa se entende lá com a informação que eu dei. Se é verdade ou se é mentira, ela no coração dela ela sentiu exatamente que o pai dela estava presente na bodas dela, já que ele não pôde estar no casamento. Eu fiquei muito feliz porque ela ficou muito emocionada e eu consegui ser transmissora desse recado. Vamos lá. Um outro caso, às vezes essa informação ela é feliz, ela tem um resultado feliz. Algumas não são tão boas, mas a gente tem acesso também. Então foi uma moça que trabalhava comigo, a filha dela estava grávida, ela foi internada, ela perdeu o bebê. E ela chegou a comentar comigo, minha filha está internada, não sei o que, e eu senti que aquela menina ia morrer, nova, não tinha acho que 20 anos, 22 anos, uma coisa assim. E eu senti que aquela menina ia morrer. Comentei com a pessoa que estava do meu lado, falei, olha, essa menina não vai vingar. E não tinha nenhuma informação, não era uma coisa grave, ela tinha perdido a criança, como tantas outras pessoas. E de fato ela veio falecer. Então eu não passei, nesse caso eu não passei informação, porque é o bom senso, né, gente? Como que eu vou falar para uma mãe que está sofrendo com a filha, que perdeu o bebê, que a filha dela ia falecer também? Então eu aquietei e o que fiz foi só rezar pela menina para que ela se fortalecesse como espírito. Então algumas visões não são interessantes, não são, né, são pesadas realmente. Aí o outro lado, né, uma amiga tava com ela na praia, a gente se reunia final de semana, ia pra praia, e um grupo de amigos, e aí eu cheguei perto dela e falei assim, olha, tem uma criança perto de você vai ficar grávida, ou você está grávida. Ela regalou o olho pra mim. Como você sabe? Eu falei, eu não sei, eu só tô sentindo, eu tô transmitindo o que eu tô sentindo. E de fato ela sabia já que estava grávida e ela não tinha contado para ninguém ainda. Ela estava talvez esperando para confirmar, mas eu confirmei antes do exame. E isso não foi só com o primeiro filho dela, foi com o segundo também, de sentir a presença de algum espírito que está para reencarnar, ou ele está próximo, ele está para reencarnar. Não é com todo mundo. E um outro que aconteceu comigo foi muito interessante. Eu tinha um amigo muito querido, já um senhor, eu trabalhava no escritório, e a gente passava a tarde batendo papo. Ele contava pra mim, olha, Kátia, eu tô aqui fazendo hora extra. Ele era espírita, eu também, então a gente trocava livro, conversava muito. Ele falou assim, ó, o dia que eu morrer, ou o dia que você morrer, a gente faz o seguinte, um conta pro outro, se tem mesmo do lado de lá. Falei, combinado, vamos lá. Um belo dia ele foi atropelado por uma bicicleta. Era já um senhor e a bicicleta passou na calçada, ele tinha pavor de bicicleta, ele detestava e olha, foi atropelado por uma. E ele estava no hospital já há alguns dias. Na madrugada que ele faleceu, chegou uma energia para mim, não foi ele que contou, mas eu tive a certeza, eu estava dormindo. Eu acordei com um clarão assim e tive a informação, olha, a pessoa que está internada, ela está sendo desligada neste momento. Então ela foi desligada e eu fui informada. Aí eu fiquei pensando depois de algum tempo, será que
ele com aquela coisa que nós fizemos de um contar para o outro, ele ficou com aquilo na cabeça, a responsabilidade, devia contar para mim. Não sei até que ponto ele poderia fazer isso ou se alguém fez. Eu sei que eu soube da morte dele antes de alguém me informar. E eu sempre falo que eu relato para quem estava do meu lado, eu falo, olha, a pessoa tal está sendo desligada agora. Deitei, dormi, continuei, e aí no dia seguinte, 6 horas da manhã, eu recebi uma ligação falando que ele tinha realmente morrido. Então, são alguns pequenos casos que aconteceu comigo que eu relacionei aqui para contar e dividir com vocês. Mas são muito interessantes porque foram tão verdadeiras que acho que vale a pena compartilhar, porque às vezes a gente intui, a gente não dá muita bola para aquilo que está sentindo, intuindo, e deixa para lá. Depois isso acontece, aí fala assim, ai, mas eu senti isso. Sim, mas, né, vamos dar valor para aquilo que a gente sente muita coisa. E uma outra coisa que ficou muito, muito, muito marcada para mim, foi uma amiga muito querida. Ela sofreu um acidente de carro gravíssimo, gravíssimo. Ela ficou por um período em coma, muita gente rezando por ela, e eu não tinha muito acesso, porque eu não era muito íntima com ela. A minha filha era pequenininha, ela tinha 3 anos, por volta de 3 anos, mas aí eu falava para ela, vamos sentar, filha, vamos ajoelhar, vamos pedir pela amiga da mamãe, vamos rezar por ela, para ela ficar bem. Aí ela toda bonitinha falava, vamos sim, mamãe, vamos. Aí a gente ajoelhava, rezava, e aí nessa oração eu vi que ela abriu, ela tinha saído do coma. Ela abriu, só que ela não abriu os 2 olhos, ela abriu um olho apenas. Eu falei, nossa, que estranho, o que aconteceu que ela abriu um olho? Por que essa visão remota? Isso eu tive como uma simulcognição, assim como daquele senhor que me avisou no momento da morte. Foi no momento que estava acontecendo. E com ela, eu vi, não os 2 olhos abrindo, mas um olho abrindo. Eu não sabia a gravidade do acidente, eu não sabia o que tinha acontecido e eu não entendi aquela visão que eu tinha tido. Depois eu fui saber que ela tinha perdido a visão. Eu não lembro na época se era direita ou esquerda, mas ela colocou um olho, né, desses de vidro. Mas eu vi no momento exato que ela saiu do coma e esse retorno de que ela tinha aberto os olhos, mas a gente sabia interpretar os sonhos também e as visões que a gente tem. É bem legal fazer isso para poder rezar direito, poder confiar nas nossas intuições, estar sintonizado com o mundo espiritual, me trazendo provas de que eu pergunto para vocês, tem como duvidar que o mundo espiritual existe? Não tem. É muito, muito real. Como que isso acontece, né, comigo? Cada hora é de uma forma. Umas vezes vem na minha tela mental, a imagem eu não vejo como se fosse um corpo físico, eu vejo às vezes um rosto, às vezes alguma coisa que me traga a informação daquilo que eu preciso saber. E eu não deixo isso ficar só comigo, sabe? Eu não tenho medo de falar para a pessoa o que eu senti. Lógico, no caso é o discernimento, saber que tem coisas que você não vai falar para uma mãe que a filha ia morrer, por exemplo. Né? Você não vai trazer essa tristeza para a pessoa, porque não tem lógica você fazer isso. Então é a coerência, é o bom senso, é você trazer informação que vá aliviar um pouco a dor do caso daquele senhor que eu levei a mensagem para a filha que ele estava presente no casamento dela e ela ficou muito feliz. Então, bom senso. Então, quando receber as intuições aí, presta atenção, vê o que pode ser falado,
O que não pode, silencia, reza, às vezes uma prece nesse momento, ou no momento de algo que você não pode mudar. É a sua prece, é a sua oração, é o seu pedido de intercessão de amigos espirituais para que possa auxiliar aquela pessoa que está partindo ou que está chegando, no caso da gravidez, né, do bebê que está reencarnando. Então, gente, espero que ajude vocês que estão aí começando com a mediunidade, aprendendo como lidar com ela. Então, a dica que eu dou é bom senso. Silencia primeiro, comente com alguém, não no sentido de aparecer, mas é uma confirmação. É alguma coisa que vocês podem auxiliar a confiança na mediunidade ou no contato que vocês estão fazendo. Então, espero que ajude vocês aí. Algumas próximas eu vou trazer informações de projeções astrais que aconteceram comigo e aí eu divido com vocês também, tá bom? Gratidão, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.